Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar aqui mais uma vez. E aí, muitos alimentos já trazem, por exemplo, o sal necessário para o nosso consumo diário e as pessoas têm dificuldade de realmente ter esse entendimento? Exatamente, Marcos. Nossa entrevista de hoje visa chamar a atenção das pessoas para a quantidade de sódio, na verdade, que existe embutida dentro dos alimentos, que em alguns casos dá esse sabor salgado, e em outros, o que é pior ainda, é acrescentado o sódio nos alimentos e acaba não dando essa percepção, essa sensação de existência de sal, e faz com que os pacientes consumam de uma maneira inadvertida esse oligoelemento, e isso pode ter repercussões para o sistema cardiovascular. Quando a gente sempre fala aqui, né, que algumas das medidas mais importantes são moderar no consumo de sal, tanto para controle, especialmente em duas situações, tanto para controle da pressão arterial, então para os pacientes hipertensos, a gente já disse isso aqui incontáveis vezes, que é importante que os pacientes reduzam o sal, o consumo de sal, de um modo geral. E para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, coração crescido, como a gente chama popularmente, para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, isso também é uma recomendação, de que eles moderem no consumo de sal, uma vez que o consumo excessivo desse alimento, ou desse tempero, vamos dizer assim, ele acaba atraindo água por um processo no nosso corpo, ele acaba atraindo água por osmose, e isso aumenta o volume de sangue, consequentemente aumenta a pressão arterial em alguns pacientes, e em outros aumenta o volume circulante, que pode fazer com que o paciente tenha inchaço nas pernas, como edema, e cansaço por acúmulo de líquidos dentro do pulmão. Então, nesse cenário, é importante que a gente esteja atento a essa presença do sal. Mas quando a gente fala em sal, muitas vezes a gente acredita que se trata apenas do tempero que a gente encontra lá vendido no formato de saquinhos de 1 quilo, né, branquinho e bonitinho. E na verdade, o sal, que é o cloreto de sódio, na verdade ele tem essa importância toda no sentido de aumentar a pressão, de acumular líquidos do nosso corpo, porque ele é o cloreto de sódio, ele contém o sódio. Na verdade, é o sódio o grande responsável por esse aumento da pressão arterial, por atrair água para dentro dos vasos. Então, todo alimento que contenha sódio dentro dele também está indiretamente colaborando para o aumento da pressão. Indiretamente não, está diretamente colaborando para o aumento da pressão e para o aumento do volume circulante, do volume de líquido circulante dentro dos vasos, que aí pode resultar em cansaço, inchaço nas pernas e nos pés. Então, às vezes a gente olha muito para o sal que a gente compra, né, reduz a quantidade de sal e acaba descontando em outros temperos, e aí isso pode ser prejudicial. Então o nosso objetivo de hoje é alertar as pessoas para começarem a olhar a parte de trás das embalagens dos alimentos. Essa talvez seja a mensagem mais importante do dia de hoje, para que as pessoas deem uma olhadinha atrás e aí vejam ali onde tem todo alimento, ele contém um quadrinho, geralmente fica na parte de trás da embalagem, que tem como título nele informação nutricional. E ali vem dizendo quantas calorias tem aquele alimento, ou o alimento ou uma porção. Por exemplo, você compra um vidro de tempero completo, você não vai gastar um tempero completo inteiro de uma vez. Então aí ele fala da informação nutricional, mais ou menos de uma colher de sopa, digamos, que é uma quantidade que a gente utiliza no nosso dia a dia. E nessa informação nutricional a gente encontra as calorias, quanto que tem de gorduras, quanto que tem de proteínas, quanto que tem de carboidratos, que seriam os açúcares e as massas, e lá no finalzinho, isso é uma padronização que existe aqui no Brasil, lá no finalzinho, a última das informações geralmente é o sódio, e aí vai ter lá o nome sódio, vai dizer quantos miligramas de sódio existem naquela porção, ou seja, numa colher de sopa de tempero completo, ou digamos, numa xícara de arroz, para você saber o sódio que já vem incluído, embutido dentro de um arroz, quanto que tem na farinha, quanto que tem no caldo de carne,
quanto que tem de sal no feijão, que geralmente, né, esses alimentos que são retirados da terra, arroz, feijão, eles não contêm, né? Contém quantidades mínimas. O que de fato realmente colabora e muito para que a gente acabe adquirindo mais sódio e consequentemente mais sal para o nosso corpo são os temperos, são os alimentos que dão sabor geralmente ao que a gente come de verdade, ou aqueles alimentos que já vêm preparados, né? Alguns alimentos que já vêm prontos, já vem, eles dão comodidade para você, fazem você ter, como diria, fazem você ter uma rapidez na execução da sua refeição. Eles têm esse atrativo, mas ao mesmo tempo eles contêm uma quantidade grande de sódio. Por exemplo, tem sanduíches, lasanhas e pizzas que já vêm prontas, embutidas, que você compra nos supermercados, naquelas ilhas de frios, eles vêm congelados, e aí basta a gente raciocinar o seguinte: se eu fizer uma lasanha, se eu fizer uma pizza em casa, ela não dura 1 ano, ela não dura 6 meses, né? E aquela lasanha ali, embora a gente sabe que ela está congelada, também conserva os alimentos, mas essa conserva, ela só consegue ser mantida por tanto tempo desse jeito, porque existe uma quantidade grande de sal ali naqueles alimentos. Então, você vai consumir um alimento como esse, uma pizza congelada, ou uma lasanha congelada, uma macarronada congelada, dessas que vendem em supermercado, dê uma olhadinha antes na parte de trás, veja a informação nutricional, veja quantos miligramas de sódio. Além de dar a quantidade de miligramas, ele dá também a proporção, né? Quantos por cento você está consumindo em relação àquilo que você precisa no seu dia, né? Para uma ingestão padronizada das pessoas. Isso talvez seja até uma informação melhor, nos dê até uma noção melhor em relação à quantidade que a gente está consumindo em cada uma. Como exemplo que eu trago aqui, que eu até falei para você em off, antes da gente entrar no ar, um macarrão instantâneo. O miojo, o popular miojo. Um macarrão instantâneo que a gente come. Quando você cozinha o miojo, é muito prático, em 3 minutos você tá lá pronto, depois bota aquele temperinho que tem por cima, aquela mistura do macarrão com o tempero, que uma pessoa só consome tranquilamente, ela contém 67% aproximadamente, 2/3 da quantidade de sal que você precisa num dia. Ou seja, é uma refeição, não dá nem para chamar de refeição, porque aquilo não alimenta, não nutre a pessoa adequadamente com tudo aquilo que precisa, mas é um tapa-buraco que substitui uma refeição, mas que tem um sal de 2. Então isso quer dizer que, por exemplo, alguém comeu miojo, né? Isso. Ele já tem que se preocupar em não comer mais outra comida com muito sal. Exatamente. Ele, naquele restante do dia, ele já consumiu 67% do sal que ele precisava naquele dia. Então, sobraria 23% aí, 33%, desculpa, de sal para ele consumir no restante do dia. Então, qualquer coisa que ele consuma mais, possivelmente vai estar acumulando líquidos, acumulando sódio no corpo dele, e ele pode naquele momento ali ter aumento de pressão. E é esse comportamento existindo de longo prazo. Num dia é o miojo, no outro dia é uma comida congelada dessas que eu falei, no outro dia como uma calabresa. Uma linguiça calabresa, por exemplo, metade de uma linguiça calabresa contém aproximadamente 30% do sal que a gente precisa. Ninguém frita uma calabresa e come ela sozinho. Você faz isso, aí coloca na comida e ainda coloca mais um salzinho para temperar, ainda vem mais o arroz, o macarrão ou a farinha. Então a gente não consegue se alimentar apenas da linguiça calabresa. É ela sozinha, ela que está ali geralmente para compor, ou é uma pizza de calabresa, ou a calabresa vai no feijão, ou a calabresa vai trituradinha para colocar em cima do macarrão e do arroz. Só ela contém 30%, metade de uma calabresa tem 30% do sal que a gente necessita durante um dia inteiro. Se for uma calabresa toda, é 60%. Se for uma calabresa toda, é 60%. Um caldinho de carne, que a gente estava falando aqui. O popular caldo quinó. Contém um caldo quinó contém 80% da necessidade de sal. Já foi quase 100%. Aí já foi quase 100%. E às vezes o que é que a gente faz? Eu entendo que ninguém abre um caldo quinó e mastiga como se fosse um confeito. Eu sei que isso não vai acontecer. A gente, obviamente, coloca num alimento, geralmente é um alimento que se divide para a família toda, mas aí o que a gente tem que atentar geralmente você pega um caldo quinó, coloca no feijão ou na carne,
e aí ainda, às vezes ainda coloca sal por cima e vai dividir com o restante da família, mas também tem outros alimentos que você ainda vai consumir que também levam sal. Então, essas substâncias, elas contêm sal. Outra coisa que a gente pode prestar atenção, colorífico, o popular coloral da gente, que a gente consome. Tem algumas marcas que fabricam colorífico sem sal e tem outras que fabricam colorífico com sal. Eu não vejo, na minha opinião, eu não vejo razão nenhuma para a gente comprar um coloral com sal, porque a gente pode colocar o nosso coloral sem a presença do sal adicionado e depois a gente vai tateando e a gente escolhe a quantidade que a gente deseja. Por que eu vou colocar um alimento que já vem com sal embutido, que não dá muitas vezes essa percepção do gosto salgado, para que depois eu ainda adicione mais? Então esse cuidado a gente precisa ter aí no nosso dia a dia. A nossa ouvinte Janicelli, mandar um forte abraço para ela, mandou para cá até a fotografia aqui de um molho shoyu, né? Sim, molho shoyu. Aí ela mandou a composição aqui nutricional, né? Botou até a fotografia aqui, bacana. Sódio, uma porção, né? 347 miligramas. Dá 14%, segundo aqui a informação, né? Isso. Ela pergunta, doutor Wanda, é verdade que o shoyu é o maior vilão do sódio para o nosso consumo? Eu não, Janicelli, obrigado pela pergunta. Você me lembrou realmente de um dos alimentos. Ele não é o maior, mas ele está no grupo da Liga dos Vilões, sabe? Existem alguns vilões. Esses que eu falei são alguns. O miojo, que a gente às vezes não se atenta, o caldo de carne, se a gente não tiver atenção adequada. O shoyu também porque, embora você veja aí que tem 340 miligramas, dá uns 15%, né? Eu acredito que dá uns 15% aproximadamente da quantidade de sódio recomendada, mas em determinados preparos de alimentos, por exemplo, principalmente nos alimentos conhecidos como comida chinesa, você vai preparar um macarrão daqueles que a gente chama yakisoba. Vai preparar um yakisoba, leva uma quantidade enorme de molho shoyu. E aí isso aumenta absurdamente a quantidade de sódio que você está consumindo. No consumo da comida japonesa, você vai ali, você deixa um pequeno potinho ali e vai consumindo aos poucos, mas mesmo assim você ainda pode consumir uma quantidade grande. Ele é um dos grandes vilões, de fato, mas ele não é o pior de todos. Eu não considero o pior, não. Ele não deve ser consumido, não é recomendado que ele seja consumido por pessoas que não estão com a pressão bem controlada, por pessoas que têm insuficiência cardíaca, que também não estão controlados, e naqueles que têm e são controlados, deve ser consumido com muita moderação. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988-775550. Bom dia. Bom dia. Doutor, por que meu organismo é quem faz o meu colesterol e triglicéridos ficar alto? Aí, olha, essa hora eu só tomei café com leite puro, eu já estou me sentindo toda dormente. Por que será? O café ou o leite está me fazendo mal? E aí, doutor Wanda? Primeiro, a informação que a senhora falou, de fato, ela tem uma grande chance de ser verdadeira, de que o seu organismo, ele produz, ele é responsável pelo colesterol tá elevado. Em muitos pacientes isso é verdade. Não é a gente recomenda para os pacientes que não consumam gorduras, que evitem consumir alimentos gordurosos, porque isso pode piorar. Mas na maior parte das vezes não, em grande parte das vezes não é o único fator que leva as pessoas a terem dislipidemia, a terem um colesterol alto. Muitos dos pacientes têm colesterol alto por alterações genéticas. É uma condição própria sua que você adquiriu e você faz a dieta para evitar que a situação fique pior. Mas em alguns casos nem a dieta consegue resolver, nem uma atividade física consegue resolver, e aí às vezes é necessária a introdução de determinadas medicações. Entretanto, os níveis de colesterol, apenas quando elevadíssimos mesmo, como a triglicérides, quando passa de 500 ou 1000, e aí algumas vezes causa doenças mesmo de fato, como pancreatite, a exceção dessas condições, de modo rotineiro, de modo genérico, as doenças que elevam o colesterol, as hipercolesterolemias, elas não apresentam sintomas. Às vezes o paciente ele correlaciona o colesterol estar alto com a presença de sintomas como tonturas. Alguns dizem, tô com tontura aqui, acho que é o meu colesterol que tá alto.
A triglicérides, quando está muitíssimo elevada, de fato tem uma certa correlação com alguns pacientes. Mas não é assim, a triglicérides normal é 150. Ela chegou em 160 e aí eu já estou sentindo a tontura. Isso não é o que se verifica de fato ou de rotina. Então, a maioria das vezes que a gente tem esses sintomas e atribui ao colesterol, na verdade, eles não têm correlação. Então, essa dormência que a senhora está sentindo, ela deve ser investigada. A senhora deveria contar isso, de fato, numa consulta médica para tentar ver no seu dia a dia o que é que pode, de fato, estar causando isso. Eventualmente, pode ser o café, mas eu acho que também é difícil haver uma correlação entre um e outro. A gente poderia investigar melhor com alguns exames ou então com uma conversa mesmo para saber em que situações outras isso aparece. Doutor Anderson Araújo quer polemizar, faz uma pergunta polêmica aqui. Ele quer saber seja bem-vindo. Doutor Wander, as pulseiras magnéticas ajudam no controle das taxas? Olha, Anderson, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu fiquei até de fazer essa revisão da literatura, até para algumas pessoas próximas que me perguntaram. Tá muito na moda. É o seguinte, eu não tenho nenhuma informação acerca do científica, do ponto de vista científico, acerca dessas pulseiras magnéticas. O que eu sei é o seguinte, minha avó, ela não levantava o braço dela para apertar minha mão quando eu pedi a bênção a ela. E hoje ela levanta e ela disse que foi por conta dessa pulseira. E eu sei de todos os remédios que ela toma, ela não mudou nenhuma das medicações, ela está tomando. Então, assim, eu vi que individualmente na minha avó funcionou. Um outro amigo meu também já já fez uso dessas pulseiras, disse que tinha crise de coluna frequentes e hoje em dia, Peri, o nome dele um abraço para ele inclusive, e disse que hoje tá muito bem, né? Não tem mais as dores na coluna que tinha, mas do ponto de vista científico, a gente não pode utilizar essa empolgação que a gente tem com uma ou duas pessoas próximas da gente para caracterizar uma determinada terapêutica como sendo eficaz. Para isso a gente precisaria de um estudo científico que de fato comprovasse. E aí, até então eu não conheço nenhum, mas também me faltou o tempo de ir atrás, de revisar de fato e saber se elas de fato têm esse efeito. O efeito que eu conheço, que as pessoas me dizem que utilizam, é para a dor. Para reduzir as taxas, eu nunca vi não, Anderson. O nosso ouvinte Marcelo quer saber o seguinte: a mãe dele é hipertensa e cardíaca, a comida dela é praticamente sem sal. Esses dias ela apresentou um quadro de hiponatremia. É aconselhável aumentar o sal na comida? Não. A hiponatremia, nesses casos dos pacientes hipertensos e cardiopatas, ela não tem a ver somente com o baixo consumo de sal. O nosso corpo ele consegue ele tem uma autorregulação que faz com que você consiga manter numa faixa estreita a quantidade de sal que existe dentro do nosso corpo. Na grande maioria dos casos, a hiponatremia ela não é devido à falta de sal do nosso corpo. Existem outras causas para isso, existem hormônios que fazem essa regulação do sal dentro do nosso corpo e esses são uma das causas mais frequentes de acometimento dos pacientes por hiponatremia. Outra situação que pode acontecer, na verdade, é o que a gente chama de hiponatremia dilucional. O paciente, por outras razões, ele acaba apresentando um aumento da quantidade do volume de sangue, de água, sem estar ligado diretamente ao sódio, e aí por isso, por ter um volume maior, o sódio proporcionalmente acaba diminuindo. Então, nesses casos, não é recomendado que os pacientes façam o consumo de sal, porque isso pode resultar em problemas em problemas ainda piores para o paciente. Nesses casos, o que a gente faz é uma investigação para tentar definir qual é o status do paciente. O objetivo não é falar de tudo sobre a hiponatremia, mas só para explicar para ele, para que o paciente tivesse indicação mesmo de aumentar o consumo de sódio, e aí esse consumo, na verdade, ele não é apenas indicar em casa. O paciente precisaria estar internado e fazer a administração de uma solução salina via intravenosa. Nesses casos, você teria que comprovar que o paciente tem uma forma específica de hiponatremia, que é a hiponatremia hipoosmolar hipovolêmica, que é de fato quando você tem pouco sódio no corpo. Mas essa não é a maioria dos casos.
Aí, nessa situação, o que a gente recomenda é que seja avaliado por um médico. Normalmente, se tiver um médico de confiança, ou médico de rotina que já faz esse acompanhamento, ele é capaz de tentar iniciar essa investigação. E se isso for comprovado, que não é a maioria dos casos, eu repito, se for comprovado que é esse tipo específico de hiponatremia, a hiponatremia hipoosmolar, hipovolêmica, aí você tem indicação de repouso. Não sendo, aí a gente tem que partir para outros tratamentos. Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho um problema de cálculo renal. O sódio é o pior vilão para quem tem cálculo renal? Sódio é o maior vilão para quem tem cálculo renal? Não, não é, minha amiga. A gente, embora o sódio seja, eu sempre digo, e dou essa justificativa após, eu digo assim, a gente procura ser o mais justo possível. Por exemplo, tem muita gente que chega para mim perguntando se cigarro causa isso, cigarro causa aquilo. Eu sempre digo que cigarro é um dos maiores vilões que existe na nossa sociedade. Mas se chegar uma pessoa para mim dizendo assim, cigarro faz com que o cabelo fique branco, pelo menos até onde eu saiba, não tem essa correlação. Então eu sou justo e não vou usar isso como argumento para tentar convencer a pessoa. Até onde eu saiba, até onde me chegue a informação, o sódio ele não participa da constituição desses cálculos renais. Então ele deve ser utilizado com parcimônia, deve ser utilizado com moderação por outras razões, mas não pela presença dos cálculos renais. Ok, doutor Wander, obrigado por sua participação. Até quinta-feira com mais um quadro Check-up no rádio aqui no nosso Panorama 95. Eu que agradeço, Marcos. Até quinta, se Deus quiser.